Carol, nesse bloco, os meus convidados falam sobre transações. Eu queria que você me contasse uma transação, algumas transações que são queridas, importantes ou que foram relevantes para você. Olha, no meu caso, uma operação que me transformou, eu diria, foi a privatização da Vale do Rio Doce. Quando eu entrei na Merrill Lynch, foi a época do auge da internet, né? Que times inteiros saíam para montar novas companhias de internet e a Merrill Lynch tinha, eu posso falar sobre isso porque foi uma transação concluída há muitos e muitos anos, mais de 20 anos. E é um tipo de transação que não tinha um roteiro para a gente seguir, porque é uma coisa única, acho que não teve muitas, principalmente no Brasil. Quando eu cheguei, já estava há 2 anos que esse mandato estava lá, mandato que envolve 3 bancos no consórcio, envolvia o BNDES que tinha participação, o governo brasileiro que tinha participação, Bradespar na época também. Então, eu cheguei, achei um working group list, né, uma lista de telefone, que essa transação toma. Mas não, e tinha relatórios, porque quando você faz uma privatização para o TCU, etc., você tem relatórios a cada 180 dias ou 90 dias. Então, foi uma coisa demorada, demoramos ainda 3, 4 anos para encerrar a última etapa, que foi a oferta de ações, a listagem na Bolsa de Nova York. Mas foi assim, envolveu, né, conhecer muito a companhia, os potenciais compradores. Eu sou muito fã da companhia, da Vale, assim, uma joia brasileira realmente. Então, e foi uma daquelas coisas que a gente não tinha livro para saber o que eu tenho que fazer. Né? Você tinha que ir descobrindo, vai ligando para as pessoas e vendo como é que eu posso ajudar, né? E foi super bem sucedida, a oferta foi difícil de fazer, né? Porque o mercado estava muito ruim na época, mas a gente precificou em 2002. Então, essa foi a minha transação, envolveu também Caixa Econômica Federal, porque houve uso dos recursos do FGTS. Então, foi uma série de coisas que hoje em dia não é um praxe de você ter investment bank fazer uma oferta e lidar com a Caixa, no sistema da Caixa, para vender as ações via FGTS. Na época não tinha sistema. Então, foi bem interessante. Acho que boas lembranças. Então a gente está falando da Companhia Vale do Rio Doce, que hoje você conhece como Vale. Não, mas eu quero mais detalhe. Você entrou na Merrill e caiu nesse projeto. Exatamente. E você veio da Merrill depois do MBA? Como é que você entrou na depois do MBA eu fui para a Merrill então você eles fez tinham MBA. esse mandato. Eu não participei do pitch de ganhar o mandato, mas aí eu executei juntamente com uma série de outras pessoas, o time de equities, vários outros times. Né? E era Merrill daqui do Brasil ou Nova York? Nova York. Em Nova York. E quem era o seu chefe lá? Quando você é sócio, você tem um monte de chefe, né? Todo PP é seu chefe. Tinha chefe no Brasil, tinha chefe em Nova York, então tinha chefe no Brasil. Daniel Panes, que já esteve aqui com você, presidente do banco, Richard Rainer, em Nova York tinha os heads de América Latina. Sempre tive muitos chefes. Mas me ensinaram muito, são muito bons. E você já conhecia alguma coisa de mining? Naquela época, não. Nunca tinha feito um deal de mining. Então você nunca tinha feito um deal de mining, aí você só foi colocada para fazer a privatização. Aí a gente aprendemos, né? Fui para Carajás uma série de vezes. Você foi para Carajás? Sistema Norte, Sistema Sul. Preparamos um prospecto do nada. E uma pessoa muito querida também era o Relações com Investidores da Vale, na época o Roberto Castelo Branco, depois até virou presidente da Petrobras, uma pessoa que me ajudou muito também na preparação dessa documentação. E o pricing foi em 2002? 2002. Foi no pior momento possível. Mas foi horrível. Mas precisava fazer, se não fizesse, já tinha demorado 6 anos. Né? Estava desde 96 com esse mandato. Incrível. E foi dual listing? Foi, porque até tinha oferta de FGTS. Quase 3 vezes, porque você colocar com a Caixa
Explica para eles o que é um dual listing. Um dual listing é quando você lista na bolsa uma bolsa estrangeira e na bolsa brasileira ao mesmo tempo. Na época, a B3, a gente chamava de Bovespa, né? E a gente listou na Bolsa de Nova York. Também é uma grande discussão, só para entrar nesse mérito, porque uma empresa de mineração, havia um questionamento se a gente listaria na Bolsa de Nova York ou na Bolsa de Londres, porque na época as grandes empresas mineradoras eram listadas na Bolsa de Londres. Né? Então, mas a gente acabou listando em Nova York em função uma expectativa de uma base de investidores maior americana do que europeia. E estava certo, porque foi vendido 80% dos estrangeiros para os Estados Unidos. Eu acho que o fator Brasil ele tinha mais força do que o fator mining, né? Assim como o componente de risco era mais importante. E os outros dois bancos? Os outros dois bancos, na época, era Rothschild, que chamava NM Rothschild, e Credit Suisse. Eu achava que o Rothschild só fazia M&A? Mas é porque envolveu o M&A, né? Eles não fizeram a parte de equities, mas era um consórcio da privatização, e a privatização envolveu o terceiro estágio, que era o equity offering. Então eu estou te falando mais do equity offering que... Entendi, tá bom. E me conta agora uma transação, agora eu quero uma transação mais da Carol chefona, mais senior, head da área. Ufa, bem sucedida. Deixa eu me lembrar. Nossa, a gente fez tantos deals. Um que eu tenho muito orgulho, que foram as operações que a gente fez, o follow-on e a IPO da Hypera, que hoje é a Hypera Pharma, que na época era Hyper Marcas, porque é uma empresa que eu conheço desde a sua fundação e vi como ela cresceu, e cresceu muito via M&A, como você sabe. Então essa foi uma empresa que depois eu fui conselheira lá por 9 anos e meio. Você foi conselheira lá de quando a quando? 9 anos e meio. Eu saí agora em abril, no último mês, mas estou te falando isso meio que mostrando que o que você cria de relacionamento acaba, né, te trazendo outras oportunidades. Então eu saí de uma visão de banking para uma visão de conselheiro da companhia. Até porque eu já conhecia a companhia, conhecia os produtos, né, auditora, assim, isso ajuda muito. Então é uma companhia que sempre lembro com muito carinho, apesar de não estar mais lá no dia a dia. Não, a história dela é incrível. Eu adoro Hipermarcas, que hoje é Hypera Pharma, como case de aula. Eu pego desde do Arisco, o que aconteceu com a Arisco, a venda da Arisco, depois da Alcad, aí você tem a semente para criar a nova empresa do Júnior, que depois, com a compra da DM, vira a Hipermarcas. E aí vai seguir, aí eu falo da IPO. E aí vira da Pharma, e assim, foi super importante tudo que foi feito, na hora certa, sabe? É realmente um case study de fazer... seguir o livro de Investment Banking numa companhia, né? Muito legal. Eu te perguntaria quais são os próximos passos da Hypera Pharma, mas não posso, porque a empresa é listada. Então, eu também não poderia falar, como eu não sei, já não estou mais lá, então... Você está gostando do que você está ouvindo? Você tem que acompanhar os nossos outros canais nas mídias sociais. O primeiro é óbvio. Você já me segue lá no LinkedIn? José Roberto Securato Júnior. Está como José Securato. Me manda uma mensagem. Fala que você ouviu o podcast. Eu vou gostar de saber um pouquinho sobre você.